Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui um texto na Palavra de Deus, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serem-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus amados irmãos, a Bíblia praticamente, ela é toda missionária. Por exemplo, eu digo 4 capítulos, não poderia às vezes falar de missões. Qual seria eles? Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, fala da criação. Apocalipse, capítulo 21 e 22, fala da consumação, novo céu e nova terra. Aí acabou a obra missionária. E falam tão pouco, sobre a obra missionária. Vejamos, há uma pesquisa que gasta mais com chiclete, balas e com refrigerante do que com missões. Gastam mais com cosméticos e produtos de limpeza e comidas supérfluas do que com missões. Gastam mais com animais de estimação e roupa de etiqueta do que com missões. Então vejamos, poder podemos, a questão é, vamos ou não deixar Deus nos usar? Jesus, ele estava a serviço de Deus e também a serviço dos homens. Jesus não viveu só para ele, ele viveu para Deus e também para os homens. Para os outros, ele estava sempre à disposição de Deus e à disposição dos homens. Então, Jesus estava sempre servindo. E a gente precisa também servir. E quando ele morreu e ressuscitou, ele deu uma ordem coerente. Uma ordem à igreja, ir a todas as etnias da terra. Atos 1, que nós acabamos de ler, fala que ele diz: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e serem-me testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Bom, Jesus estava falando de 3 lugares em Israel. Só que ele conclui o versículo dizendo: e até os confins da terra. Então, nesse verso aqui diz o seguinte, que no grego é tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por exemplo, eu não posso ficar pregando, fazendo trabalho só em volta da minha igreja, só preocupado com os locais ali, não, de rua em rua, casa em casa, até a última casa. Não, eu preciso ir também à África, ao continente africano, asiático, continente europeu, ao mesmo tempo, aqui e lá. Tá? No grego é tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele conclui o versículo ainda, até os confins da terra. Por esta razão, não é possível uma igreja verdadeira ser igreja sem ter visão missionária e ação missionária. E sem olhar para fora das nossas fronteiras, precisa ir mais além, olhar mais além. Se Jesus voltasse agora, por exemplo, eu creio que ele buscaria uma igreja muito incompleta. Por algumas razões, há muitas pessoas para ser alcançadas para Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz que Deus deu o seu Filho, deu o Cordeiro de Deus para salvar raça, povos, tribo, língua e nações. É de ver que tem muitos povos, muitas tribos sem a presença evangélica. Então nós estamos em frente de um grande desafio de levar a palavra de Deus a outras nações. A igreja precisa cumprir a grande comissão, ela precisa cumprir. E a tarefa mais difícil ficou para o último. A tarefa não está concluída ainda. Temos muito que fazer aqui nesse planeta, nessa terra. E Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você, a minha vida, para levar esta palavra até os recantos da terra. Então a ordem de Jesus, a ordem que nos passou da grande comissão, não é para ser debatida, a ordem não é para ser discutida, ela não é para ser questionada, a ordem de Jesus é para ser obedecida. Cabe a cada um de nós obedecer. Por exemplo, há muitos povos para ser alcançados aqui. Por exemplo, os indígenas, por exemplo, os ribeirinhos, os ciganos,
os sertanejos, muitos povos quilombolas, os imigrantes. Então o nosso déficit para com Deus são de 4 bilhões, passa disso com certeza. Então o nosso desafio é muito grande. Ele estabeleceu um espaço geográfico: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, ao mesmo tempo, se eu negligenciar aqui e fazer lá, eu estou pecando, pecado de omissão, e posso cometer pecado de comissão também. Às vezes faço aqui e não faço lá, às vezes faço lá e não faço aqui. É ao mesmo tempo, aqui e lá. Se a igreja pode fazer tudo, ela pode comprar, ela pode vender, ela pode construir, ela pode ter programa em rádio, em televisão, ela pode fazer de tudo isso aí, mas se ela não fazer missões, praticamente ela não fez nada. Mas se ela fazer missões, não fazer tudo isso aí, ela fez tudo, porque é uma ordem de Jesus. É isso que Jesus conta com a igreja, comigo e com você. Então, se ela talvez não faz muita coisa, mas aí ela fez tudo, Então, porque a razão que missões é prioridades. Missões é prioridade de Jesus. Jesus estava sempre pregando, ensinando, estava também curando. Ele fazia as outras coisas, sim, mas deixava por último, tá? Mas a principal seria essas 3. Pregava, ensinava e curava as pessoas. Ele estava sempre em ação. A igreja do Senhor está gastando muito tempo, em coisa que não é prioridade da igreja. Se não é prioridades, vamos perder muitas oportunidades que nos concedeu. E é a razão que muitas pessoas têm perdido muitas oportunidades. Vamos estabelecer prioridade e alcançar a todos para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, o estado dessa sociedade é terminal. Ela caminha de cabeça baixa. Mas Deus quer levantar, Deus está levantando pessoas, que levam a palavra de Deus. Esse mundo está sem esperança, as pessoas estão sem esperança. Mas ainda há uma solução que está em suas mãos, tá? Vamos fazer a obra e assim Deus agrada. Eu estive fazendo um trabalho nas cordilheiras, e quando saíamos de Lima, subindo as cordilheiras em um ônibus, me lembro bem que depois de andar alguns quilômetros, entrou um pai e uma mãe com uma criança, e ali aquela criança chorava, e chorava muito. A gente já estava com problema de sono, fuso horário. E quando a gente então embarcou, e essa criança chorando, e não calava um segundo. Bom, levantou uma nativa daquela região, das cordilheiras, uma mulher com aquelas trajes típicas, foi lá e pegou um olhinho, Eu até pensei, graças a Deus que levantou ali um profeta, Porque eu estava bem impossibilitado, muito frio também, passando mal devido à altitude. Aí ela pegou um olhinho, fez o sinal da cruz no rosto da criança e fez ali uma prece. Aí que aquela criança chorava, gritos pavoridos, gritos rupilantes, incomodantes dentro daquele ônibus, e não parou de chorar. Falei para meu irmão, o Herto Pimentel, pede aí, missionário, a irmã, para a gente orar para essa criança. Ela consentiu, e aí nós fomos até a criança, que estava do meu lado, levantamos e oramos. Pastor Rubens da Cruz, o Herto Pimentel e a minha pessoa. Eu estendi as mãos para aquela criança e orei, repreendendo o espírito de complicação, o espírito de enfermidade. Aquela criança calou na hora, virou para o seio da sua mãe, ficou quietinha, e eu pude louvar e glorificar a Deus. Aquela nativa veio de lá e disse: olha, foi Santiago, santo da região, o santo padroeiro deles, foi Santiago. Meu irmão veio e disse: não é Santiago, é Jesus Cristo. E começou a pregar ali o evangelho para a glória de Deus. Estimulou aquele moço a ir para uma igreja junto à sua casa. E eu me lembro bem que naquela madrugada, aquele moço que estava indo em busca de médico, aquela criança estava chorando já 3 dias, assim disse ele. Quando ele chegou no primeiro vilarejo, ele desceu. Falou para nós: eu vou descer e vou voltar, eu não vou até a cidade que eu pretendo ir, eu vou voltar porque minha criança sarou para a glória de Deus. E nós podemos louvar e glorificar o Senhor. Jesus cura, restaura e liberta. Meus amados irmãos, então vamos pregar a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus.
e você aceita Jesus como Salvador e libertador de sua alma. Porque Deus é gracioso, é bondoso. Deus é o nome que não pode ser apagado. É o poder que não perde a força. É Deus. É a glória que nunca pode ser ofuscada. É a chuva que nunca deixa de cair na terra. É o sol que nunca deixa de brilhar. Jesus Cristo, Ele está aqui para nos dar a vitória. Que Deus abençoe você, tá? E que você possa ficar firme nesse propósito, obedecendo a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe.